Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por este dia, 31 de outubro de 2025. Nós meditaremos no livro de Salmos, no Salmo 150, no versículo 6, como referência do devocional. Nele diz assim: todos os seres vivos louvem o Senhor. Esse Salmos aqui, ele conclui o livro de Salmos. Nós estamos há 150 dias, diariamente acompanhando cada hora um dos Salmos. Amanhã, se Deus nos permitir, entraremos no livro de Provérbios. Mas esse Salmos é um Salmos que ele encerra basicamente uma sequência de Salmos que traz as mensagens focadas na questão do louvor. Tem salmos focados na gratidão, salmos focados na oração, salmos focados em súplica, salmos focados em assuntos diversos. E o Salmo 150, ele traz de uma forma bem simples, nos seus 6 versos, que devemos louvar o Senhor. E o versículo 6, que foi o versículo lido como objeto do nosso trabalho, ele não traz uma recomendação, ele traz basicamente uma ordem. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Nós temos outros salmos que vai mais do que isso, mais do que os seres vivos. Temos salmos que levam aos anjos, à própria criação, aos animais, ou seja, tudo que louva o Senhor. E esses salmos, ele resume aqui é que tudo aquilo que tem fôlego deve louvar o Senhor. E quando a gente fala isso, é claro que naturalmente a gente pensa logo na questão do homem, né? Do homem, da possibilidade, da necessidade, daquilo que o homem deveria ter como primazia, deveria ter como regra, deveria ter como direção, que seriam atributos de oração, atributos de comunhão, atributos de uma produção, ou seja, de uma assunção, de uma responsabilidade, de uma vida em santificação, em separação do pecado e uma destinação da sua vida e das suas ações em prol daquilo que é de Deus, de que é da vontade de Deus. Mas a gente acaba perdendo para, muitas vezes, para situações da vida, né? Situações de incômodo, situações de turbulências, de conflito. O salmista, ele nos traz a questão do templo, né? Que nós devemos louvar a Deus no seu templo, de forma que louvemos o seu poder que se vê no céu. Isso a gente vê diretamente no versículo 1. Eu estou lendo a Bíblia NTLH, porque a minha Bíblia habitual, que é a ARC, infelizmente, parece que pegou um destino diferente. Ele também nos lembra que nós devemos louvar o Senhor porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. E dentro de mim já fica uma pergunta para você. Como é que está a tua vida? Tu consegue olhar para ela, enxergar a mão poderosa de Deus te acolhendo, te sustentando, te conduzindo? Tu acha que tua vida é uma vida fácil, uma vida esplêndida, uma vida, vamos dizer assim, próspera? Ou você só vê dificuldade, vê abandono, vê escassez, vê sofrimento, ausência do próprio Deus? É natural que em situações como essa que eu falei no final, como oposição à primeira parte de alegria, a gente tem uma tendência de querer fugir do nosso relacionamento com Deus, porque queremos ou passamos a ver a sua total ausência, e isso não é verdade. O salmista aqui nos convoca a louvar a Deus, para a gente poder enxergar nessas situações também, nas situações da vida como um todo, que Deus faz maravilhas e que a sua grandeza é infinitamente incomparável a tudo. Nada é inigualável a Ele. Nada. E aí, o Senhor, ou o salmista, entre o versículo 3 e o versículo 5, engraçado que ele nos convida a louvar o Senhor com, vamos dizer assim, com bastante barulho, com bastante intensidade, de uma forma em que todos pudessem ou possam ouvir, todos possam testemunhar. Eu acho interessante quanto a isso, que quando eu me reúno com irmãos, por exemplo,
nessas reuniões em casa, para a gente poder falar da palavra de Deus, alguém trazendo uma mensagem, quando nós estamos cantando, eu tenho por hábito dizer, solta tua voz, varão. Mas aqui, ele quer mais do que voz. Ele quer que se anuncie longe, distante. Ele quer que todos possam ouvir. Que aquele servo, aquela casa, aquela igreja, aquele povo, aquela comunidade cristã, ela louva o Senhor. Ela testemunha da alegria do que é estar com Deus e Deus estar com essa própria comunhão. Maravilha. Louvemos ao Senhor. Entendamos isso com uma certa urgência, para que a gente não perca tempo, para que a gente não deixe de aproveitar os momentos maravilhosos que podemos passar ao lado do nosso Senhor. Mesmo, eu quero deixar bem marcado, mesmo nos momentos que parece que não temos o porquê louvar. Mas temos, porque o Senhor sempre está conosco. Louve, que eu aprenda a louvar, que tu aprendas a louvar, que os nossos corações transbordem alegria nisso. E que seja alto, e que seja intenso, e que seja verdadeiramente espiritual. Que o Senhor nos cuide, meu irmão.